Elias foi um profeta do Antigo Testamento que viveu no reino de Israel no século 9 a.C., durante o reinado do rei Acabe. Seu nome significa Meu Deus é Javé, ou Jeová é Deus. Na época em que vivia o profeta Elias, o povo de Israel havia se dividido em 2 reinos. Judá era o reino do sul com capital em Jerusalém. Seu rei era Acabe. Israel era o reino do norte, com capital em Samaria, e o rei do reino do norte era Acasias. Elias era um tisbita, morava na terra de Gileade, a leste do rio Jordão, e sua história surge na Bíblia no livro de 1 Reis. Mas antes de continuarmos, se você quer ver mais vídeos como esse aqui no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para sempre receber avisos de vídeos novos. Deixe também seu comentário, pois ele é muito importante para nós. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Acabe, Jezabel e Elias. O rei Acabe de Israel se casou com Jezabel, uma princesa estrangeira muito idólatra que passou seus costumes pagãos para Acabe e fez com que ele passasse a adorar o deus Baal, em vez de adorar ao verdadeiro Deus. Por causa de toda a idolatria cometida por Acabe e Jezabel, Deus enviou Elias para profetizar contra Acabe, e dizendo que não iria chover nos próximos anos. Depois que Elias profetizou contra o rei de Israel, Deus lhe ordenou que saísse dali e fosse se esconder perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Naquele lugar o Senhor enviou corvos que levavam todos os dias, pela manhã e à tarde, pão e carne para que Elias se alimentasse, e do riacho ele tirava água para beber. Elias e a viúva de Sarepta. A Bíblia diz que enquanto Elias estava escondido perto desse riacho, algum tempo depois houve uma grande seca na terra. Muitas pessoas já estavam perecendo de fome. Então Deus mandou que o profeta Elias saísse e fosse para Sarepta. Quando chegasse nessa cidade, ele veria uma viúva que lhe fornecia comida para que assim ele não morresse de fome. E desse modo fez o profeta. Quando Elias chegou à porta da cidade de Sarepta, se deparou ali com uma viúva, que estava colhendo alguns gravetos para fazer fogo. O profeta pediu que ela lhe desse um pouco de água. Enquanto a viúva ia buscar a água para Elias, ele lhe pediu que conseguisse também um pedaço de pão para ele comer. Contudo, a viúva lhe disse que não havia pão em sua casa. Ela era uma mulher muito pobre e tudo que tinha era um pouco de farinha e azeite, os quais ela iria preparar algo para ela e o filho comessem. Aquela seria a última refeição da viúva e da criança. Depois, eles morreriam de fome, já que não sobraria mais nada para eles se alimentarem. O profeta Elias insistiu e disse para a viúva não ter medo, mas que ela fosse para sua casa e fizesse um bolo para ele comer. Em seguida, ela poderia fazer pão para ela e o filho também comerem, pois a farinha e o azeite não iriam acabar até chegar o fim da seca em que aquela terra estava passando. Ele explicou que Deus multiplicaria a comida daquela casa. Você encontra em 1 Reis 17, versículo 13 e 14. E assim fez aquela viúva de Sarepta. Ela confiou no que Elias lhe disse, e assim tudo aconteceu. A farinha e o azeite não terminaram. Ela fez o bolo que alimentou Elias, fez o pão para ela e seu filho comerem, e ainda sobrou muita comida para eles se alimentarem por muito tempo. Algum tempo depois, o filho daquela viúva ficou muito doente. A situação foi piorando até que ele morreu. Aquela mulher ficou muito angustiada e nervosa com o que estava passando e foi até Elias lhe perguntar o que ela tinha feito para merecer aquilo. Ela tinha ajudado Elias fazendo o que ele havia lhe pedido, mas agora seu filho, que tanto amava, estava morto. E a mulher reclamou a Elias: "Que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho?" 1 Reis 17, versículo 18. Elias se compadeceu daquela mulher e pegou seu filho no colo, levou o corpo para o quarto, onde estava hospedado na casa da viúva, e orou a Deus. Então clamou ao Senhor: "Ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho?"
1 Reis 17, versículo 20. Elias se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor para que o trouxesse de volta à vida. O Senhor então ouviu o clamor de Elias e o menino viveu. Elias levou o menino para aquela viúva e ela logo acreditou que realmente Elias era um servo do Senhor. Então a mulher disse a Elias: Agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é a verdade. 1 Reis 17, versículo 24. Aquela mulher abençoou Elias e foi abençoada o dobro. Ela teve comida de sobra para ela, seu filho e Elias, e quando o menino morreu, o recebeu de volta à vida. Elias e os profetas de Baal. Passados 3 anos de seca e fome na terra, Elias foi por ordem do Senhor encontrar-se com o rei Acabe, a fim de lhe dizer que cairia novamente chuva na terra. Quando Elias estava indo falar com o rei, encontrou-se com um dos oficiais de Acabe, chamado Obadias, a quem ele havia enviado para buscar pastagem para o seu gado. Nesse período de seca na terra, Jezabel, a esposa de Acabe, mandou matar todos os profetas do Senhor. Porém, Obadias, oficial de Acabe, se apressou e escondeu 100 profetas em 2 cavernas, dividindo 50 homens em cada uma, e ali forneceu a eles água e comida. Já postei aqui no canal a história da rainha Jezabel, esposa de Acabe. Se você ainda não viu esse vídeo, o link estará nos cards e na descrição para que possa assistir. Elias mandou que Obadias fosse até Acabe e lhe disse que ele estava ali querendo falar com o rei. Mas Obadias ficou com muito medo que Acabe o matasse, pois toda vez que alguém dizia ter visto Elias, logo depois ele desaparecia e o rei procurava, mas nunca o encontrava. Então Obadias temia que Elias sumisse novamente e o rei o matasse, acreditando que ele o tivesse enganado. Contudo, Elias lhe garantiu que falaria naquele dia com o rei e resolveria aquela situação. Você encontra em 1 Reis 18, do versículo 8 ao 15. O rei ficou sabendo que Elias estava ali e o repreendeu como perturbador de Israel. Quando viu Elias, disse-lhe: É você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel. Elias respondeu: Mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. 1 Reis 18, versículo 17 e 18. Elias confrontou Acabe por sua idolatria e desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo. Tragam 2 novilhos, escolham eles um e cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio de fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: O que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: Escolham um dos novilhos e preparem no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. 1 Reis 18, versículo 23 ao 25. Eles construíram um altar e pediram que Baal enviasse fogo para o sacrifício, mas nada aconteceu. Nenhum deus pagão respondeu às orações dos profetas de Baal. Os profetas pagãos já estavam tão cansados de clamarem sem resposta alguma, que ao meio-dia começaram a gritar mais alto e ferir-se com espadas e lanças, de acordo com seus costumes. Quando chegou ao final do dia e nenhum deles foi respondido pelos seus deuses pagãos, Elias construiu e preparou um altar a Deus, e encharcou de água e pediu a Deus para enviar fogo do céu. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. 1 Reis 17, versículo 36 e 37. Deus enviou fogo que consumiu tudo no altar,
secando totalmente a água que estava nele. Quando o povo viu o que tinha acontecido, caíram prostrados no chão e começaram a gritar que o Senhor é Deus. Em seguida, Elias mandou que prendesse todos os profetas de Baal e os matou no riacho de Quisson. O profeta falou com Acabe que ele poderia se alimentar novamente, pois Deus mandaria chuva à terra. E logo depois surgiu uma nuvem muito pesada que cobriu o céu e começou a ventar e chover forte, mostrando que Deus cumpriu o que ele prometeu. Acabe foi para sua casa em sua carruagem, sabendo que só há um Deus. Elias foi correndo à frente da carruagem de Acabe por todo o caminho até chegar em Jezreel. Ele correu o equivalente a uma distância de 30 a 35 quilômetros do Monte Carmelo até o local onde morava Acabe. Meus irmãos, essa foi a primeira parte da história do profeta Elias. Nós vamos dividi-la em duas partes para não ficar tão grande e cansativo de assistir. Mas no próximo vídeo nós daremos continuidade e a finalizaremos. Se gostou, deixe seu like para nos ajudar e compartilhe com alguém que você acha que também vai gostar de conhecer mais do profeta Elias. Ative o sininho das notificações para saber quando postarmos a parte 2 deste vídeo, ok? Obrigado por assistir, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.